minha família linda, maravilhosa, olha só, nosso monstrão atacou de novo, o palhaço tá de volta e agora o maluco já tá intitulado como Jack Estripador. E dessa vez 2 nobres foram mortos por esse cara. A história tá começando a ficar cada vez mais interessante, né, desse novo volume de Kage no Jutsu no Kusho, o volume 6, ainda mais porque a gente quer descobrir a identidade desse palhaço aí, cara. Então vem comigo pra gente poder conferir o primeiro capítulo agora, oficial de Kage no Jutsu no Kusho. A gente já conferiu o prólogo no vídeo passado e agora vamos entrar direto na história. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, a história dessa vez começa direto com a Cristina acordando na mansão da família Hope lá na capital real de Midgar. Se ela dorme no dormitório ou na mansão, depende do humor dela no dia, né? Uma coisa que assim, varia. Mas qualquer pessoa, tem dia que eu tô com vontade de dormir na sala. Faço o quê? Durmo na sala. Só que recentemente ela tem dormido na mansão por conta dela preferir lá. Não é uma questão de humor, é mais pra autodefesa no geral, né? E aí ela começou a entrar na imersão aí, numa compilação com o caso que ela estava resolvendo. Foi quando ela viu todos os documentos que resumiam a visão geral do caso ali, todos os depoimentos. As expectativas era que o crime da Elisa fosse tratado como um acidente, não como um caso criminal no geral. Adolescentes em ataques terroristas, estressados, perdendo a calma, isso resultou tudo num infeliz acidente, né? Acidente. A ocupação da fábrica de provas ali são todas obras do Conde Goet Mono. E, cara, não dava pra dizer que as 13 lâminas da noite tinham tanta influência assim. A Cristina sentia uma presença muito sinistra ao redor dela, razão pela qual ela começou a dormir na mansão, justo porque o palhaço estava indo atrás de muita gente, obviamente, né? O pai dela não estava nem um pouco interessado em se envolver nesse caso também e argumentou que ajudar a filha de uma família humilde e nobre, né, era algo inútil. Todos então fecharam os olhos para essa corrupção e as 13 lâminas do norte começaram a agir imponentemente devido ao seu poder, né, o que eles exerciam em todo o lugar ali. Acho que eles estão agora tomando o lugar aos poucos do culto dos diabolos, porque não é possível. Só que olha só, o poder da Cristina não era o suficiente e ela compreendia tudo relacionado à posição dela e à posição do seu pai, só que emocionalmente ela se sentia impotente ali diante dessas más ações, tudo que era flagrado, né. Literalmente ele era incapaz de ajudar uma garota que buscava um auxílio. A ideia de ter o poder para eliminar o mal, como o caso do Shadow, pairava nos pensamentos dela. Só que a Cristina, cara, se repreendia cada vez mais pensando muito longe. Ela pensava que ela tinha que parar com isso, porque isso só fazia ela se sentir mais infeliz. Então, mudava ela de humor nesse momento. A Cristina guardou todos os documentos relacionados a Elisa e as lâminas noturnas e tirou então outro conjunto de documentos sobre o Shadow Garden. Esse aí é que era o principal para ela. Quando ela começou a folhear, né, passar ali os documentos, a Cristina percebeu a complexidade das atividades da organização. Tudo que era possível ela tinha ali, era procurado, né, cartazes, eram artigos recortados, partes obscuras, literalmente eles carregavam uma grande missão, ao contrário dela, e eles simplesmente cortaram o mal pela raiz. Uma batida na porta então começou a interromper os pensamentos dela. Entrou um outro homem dentro da sala e a Cristina rapidinho guardou os documentos porque não ia mostrar pra ninguém, principalmente porque esse cara era o pai dela. A menor resistência foi mostrada ao pai, que alertou ela sobre não irritar as 13 lâminas do norte, porque se irritasse, problemas iam acontecer. A Cristina então ficou de boa, falou pro pai, beleza, não tem problema. E aí ela perguntou sobre a notícia, que o Goet Dono agora estava morto. Todos os nobres estavam em alvoroço por conta disso. Por quê? Porque no último capítulo que a gente falou aqui no vídeo, o palhaço matou ele. E olha só, todas as lâminas noturnas estavam furiosas quando ouviram essa parada. A capital estava literalmente entrando em crise agora. E a Cristina se despediu do pai, trocou de roupa muito rápido e foi direto para a cena do crime para ver o que tinha acontecido. Beleza. Outro lugar ali, Alexa percorreu os corredores da mansão mono dela, observando aí as pegadas de sangue escuras que marcavam o tapete, ignorando o aviso de um cavaleiro supervisor para ela não tocar nas evidências. Mas ela foi lá e lançou um olhar com desdém para esse cara. A voz da Cristina chamou a atenção dela no momento e a Alexa se virou para encontrar com a Cristina. Ainda se recuperando ali de todo o incidente, ela informou sobre a morte do Conde Goet e o trabalho dos cavaleiros na cena do crime. A Alexia, quando seguiu as pegadas lá no corredor, ela falando com a Cristina, né, algumas peculiaridades do assassinato, ela simplesmente tinha aquela sensação de que já tinha visto isso acontecer em algum lugar. Ela então foi imitando os passos das pegadas, ponderando sobre uma confiança ou uma possível associação desse assassino às 13 lâminas da noite, tá ligado? A especulação sobre o motivo do assassinato e o momento, né, de tudo que aconteceu intrigava as duas, até que um cavaleiro superior interrompeu a análise delas. Com a permissão para entrar na cena do crime, Alexa e a Cristina se prepararam para investigar. E aí é que começou tudo. Alexa e todos os outros foram conduzidos pelo responsável pelos cavaleiros, né, o chefe da divisão de investigação, Gray, e instruiu eles a não tocar nos corpos nem mover qualquer objeto que esteja dentro da sala antes de ser retirado, né, para continuar o seu trabalho, oferecendo assistência, tudo se necessário. E quando eles
entraram no quarto, forte odor de sangue começou a aparecer. Múltiplos corpos estavam lá no chão, né, próximos à porta principalmente. Aquela galera que morreu ali, que o palhaço matou e deixou cair em cima do Conde Gold, né. Todos os seguranças dele, no caso, tudo estavam lá. E o Conde estava deitado de costas, sangrando na cabeça também. A morte foi causada literalmente por um único golpe entre as sobrancelhas dele, o que começou a intrigar bastante a Alexa, que se agachou do lado do corpo dele para entender. Enquanto os cavaleiros continuavam as suas atividades ao redor ali, a Cristina, ainda meio sem entender o que estava acontecendo, recebeu uma chamada para entrar. Ela mencionou a presença de uma carta de baralho cravada no corpo do Conde, uma obra de arte de quem? Da Mitsugoshi Company. Alexa e a Cristina poderiam pensar sobre a complexidade desse assassinato, especulando sobre possíveis motivos da natureza incomum dessa arma do crime, porque, pô, a galera não costuma usar uma carta de baralho, a não ser que a pessoa seja o Gambit, né? Que aí, se for o Gambit, ele taca as cartinhas dele de fogo. Fora isso, normalmente ninguém usa esse tipo de ataque. Então ali chegaram os cavaleiros anunciando a descoberta de uma testemunha ocular que relatou que o assassino mascarado era um palhaço. Alguém viu ele fazendo isso. O chefe Grey revelou a teoria simples sobre esse caso, só que Alexa expressou toda a preocupação de uma possibilidade de haver mais do que apenas uma situação de um pequeno assassinato por ali. Então, depois da conversa descontraída lá com o chefe Grey, Alexa sentiu que a posição dela estava sendo questionada, especialmente pelas lâminas noturnas, e a Cristina aconselhou ela a ter cuidado, né, considerando a atenção que eles poderiam atrair para o seu próprio benefício com a morte do Conde. E a Cristina mostrou a Alexa vários vestígios de um café derramado na mesa do Conde, sugerindo que algo, possivelmente ali, um documento, tinha sido removido do local. E realmente, a cena foi minuciosamente analisada, cara. Todas as duas mulheres decidiram continuar ali com cautela, conscientes de toda a complexidade que estava envolvida no caso, elas não podiam entrar de cabeça, e em silêncio continuaram a investigação enquanto o chefe Grey se afastava, deixando uma sugestão mais do que enigmática agora, sobre as verdades do trabalho de Natsumi Sensei. E aí, naquela tarde, depois da escola, a Cristina aguardava a Kanade na sala de aula da Academia Midgar para discutir esse caso com ela, só para ver se ia dar alguma boa, né? Kanade era uma corajosa garota que expôs os crimes da Elisa no incidente da Névoa Branca, enfrentando a hostilidade, inclusive, dos Lâminas Noturnas. Quando a Kanade chegou, aparentemente o nervosismo e o medo começaram a tomar conta dela. Enquanto alguns alunos ainda se preparavam para sair, a possibilidade da facção do Kratikana tomar medidas extremas parava no ar. Eles podiam a qualquer momento ser muito mais rigorosos. E a Cristina então começou a compartilhar com a Kanade todas as mudanças na situação depois da morte do Conde Gold, inclusive alertando ela sobre o aumento do perigo, porque ela se tornaria o alvo mais preeminente no momento. A galera vai direto em cima dela achando que ela fez isso. Prestes a fazer uma proposta então, elas foram interrompidas por um outro estudante que entrou em pânico segurando os documentos encontrados. O estudante era ninguém menos do que Cid Kagenou, o irmão da Claire, cara, que revelou os documentos sujos que implicavam vários interesses e relações relacionados ao incidente da Elisa. A Cristina ficou muito tensa quando percebeu a importância desses documentos que foram perdidos na cena do crime do Conde Gold e por que eles estavam fazendo na mão do Cid. O Cid, então, teve que manter ali, né? Então, nessa hora, começou a explicar que ele encontrou os documentos na estante da Cristina. Aparentemente, tinham sido esquecidos lá. No entanto, a Cristina suspeitou um pouquinho que alguém colocou lá de propósito. A tensão começou a aumentar quando eles descobriram que as manchas no documento eram letras escritas com sangue, sugerindo o nome Jack o Estripador. Cara, isso tá com muita cara de ser o Cid. Pô, não faz muito sentido, né? Palhaço apareceu, o Cid tá com o documento na mão, foi encontrado no negócio da Steam, e Jack o Estripador, meu amigo, é um dos maiores assassinos existentes na nossa ficção, cara. Veio do mundo normal, não do mundo que eles existem, tá ligado? Então, olha só, ela ficou preocupada também com a segurança do Cid, então a Cristina decidiu reter ele para poder evitar possíveis problemas acontecendo e propôs que ele e a Kanade passassem a viver num anexo da propriedade Hope visando a segurança dos dois. Eu acho que isso daí já era parte do plano. E as reações de várias pessoas foram reveladas, mas todo mundo concordou ali, né, e reuniu seus pertences, começar a viver junto do anexo da propriedade e tal, buscando proteção e segurança contra os perigos desconhecidos que simplesmente estavam se desenrolando. Só que o Cid não precisa disso, né? A gente sabe que ele, como Shadow, acabaria com qualquer coisa que chegasse nele. Então, assim, a gente viu de um ponto de vista do Cid, dele falando que ele tem algumas regras vagas que segue matando pessoas, né? Uma delas era evitar, tanto quanto possível, matar pessoas lamentáveis. E a outra regra era que geralmente não tem problema em matar os vilões. Cara, já entendemos, né? Então hoje ele tava lá na casa da Cristina,
literalmente vivendo com as próprias regras. Ele estava dentro das próprias regras dele. O comportamento medroso da sala de aula desapareceu, enquanto a Kanade, a aristocrata empobrecida, tomavam um gole de café super premium feito pela Mitsugoshi. A Gama enviou uma quantia de dinheiro além do que o Cid poderia consumir, e a Cristina sugeriu que ele ficasse com a parte dela. Parecia que ele também estava vivendo uma vida sem problemas agora, né? Enquanto ele saboreava uma estrufinha aí, ele ouviu uma batida na porta do salão da recepção. A Cristina entrou agradecendo pela hospitalidade. A Kanade, como uma mudança rápida de comportamento, se curvou profundamente, e a Cristina mostrou ali a mansão para eles dois, destacando a sala de jantar, falando dos outros detalhes e tal. Então, caminhando pelo corredor, a Kanade começou a pensar, né, começou a falar ali em alto algumas estimativas de valores para as peças de arte. E quando chegaram no quarto, a Cristina acabou indicando cada um dos dois ali, explicando a lógica por trás de tudo, aonde eles dormiriam, toda a disposição das camas para garantir a segurança deles. E ela mencionou que eles eram 3, que iam se agrupar ali, iam ser alvos de uma proteção. Era mais eficiente para eles terem segurança ficarem juntos. Então, depois de uma breve explicação, a Kanade correu para a cama e ele seguiu as instruções para a cama dele também. A Cristina tranquilizou o Cid sobre toda a segurança do quarto. Enquanto ela mostrava a mansão, ela também mencionou, né? Falou para eles que o Conde Gutmono tinha sido assassinado. A revelação chocou a Kanade nessa hora. E ela, mano, ficou tipo assim, tentando relacionar o assassinato às descobertas do documento manchado de sangue perdidos na cena do crime. Depois da explicação, a Kanade saiu então correndo pro banheiro, porque vomitar. A Cristina continuou explicando os detalhes do crime, indicando que o assassino tinha algum objetivo em específico. Preocupada com essa situação toda, ela começou a acariciar então as costas do Cid. E a noite foi entrando, o vento frio foi chegando, eles foram tranquilos, ficando numa atmosfera mais tensa ali na casa. Quem sabe, né? Casa gigante tem aquelas atmosferas de filme de terror. Tanto que os filmes de terror só acontecem em casa grande, né? O cara é mais difícil do maluco fugir quando tá lá dentro. Beleza, a Kanade então foi pro banheiro de novo e os 3 jantaram mais tarde na mansão ali junto com a senhorita Cristina. As refeições foram muito boas, os pratos baseados em livros, né, luxuosos, né, assim, coisa muito bonita ali, principalmente sendo receitas da Mitsugoshi Company. Entre os pratos também tinha uma surpresa com algo semelhante a sushi, incluindo um peixe que parecia um salmão, tinha aquele leve toque, todo mundo gosta. E isso ficou que meio intrigando o paladar do Cid, né? Mas a Kanade ficou cheia de animação, voltar pra sala, elogiando a novidade, elogiando o sabor dos pratos, e a Cristina sugeriu experimentar as receitas da Casa dos Livros da Companhia Mitsugoshi, mencionando algumas opções com ingredientes mais acessíveis, como hambúrguer de atum, padrão, e a atmosfera descontraída continuou ali, onde a conversa fluiu como uma energia de crianças conversando, como se eles estivessem no passeio escolar. Mais tarde, quando a lareira estava começando a ficar acesa ali, né, a Cristina apagou as luzes da sala e gradualmente indicou que era hora de dormir. A Kanade foi rapidinho ali, ó, querer conversar mais um pouquinho, mas ela entrou no futon e desejou boa noite para todos, e a Cristina também se preparou para dormir. Só que uma batida na porta interrompeu esse momento. Um empregado informou que o mestre estava solicitando a presença da Cristina agora. Enquanto a Kanade já estava dormindo, a Cristina olhou para o Cid com um olhar penetrante e começou a pensar, será que eu te conheço de algum lugar tal? Aí ele acabou negando, né? Só que a Cristina sentiu como realmente eles já tivessem conversado antes. Mas depois de um tempo, ela sorriu para ele e se desculpou por ter perguntado uma parada muito estranha e saiu do quarto. Bom, tarde da noite, a Cristina estava lá no escritório do seu pai, onde a atmosfera mais tensa estava rolando. O pai dela começou a olhar todos os documentos. As mãos dele estavam, ó, tremendo pra caraca. E isso já estava mostrando pra gente que a situação era muito grave. As lâminas noturnas eram uma ameaça iminente, e a responsabilidade estava recaindo sobre quem? Sobre a Cristina, por ter assumido a defesa dos nobres inferiores. As evidências, elas podiam ser usadas no julgamento contra Elisa, só que o pai começou a expressar algumas preocupações sobre atrair a ira das lâminas noturnas para Casa Hope. E a Cristina tentou persuadir ele, usar mais evidências para ajudar a Kanade, né? Tentando enfraquecer os lâminas noturnas e ganhar o apoio dos outros nobres. A tensão no escritório começou a aumentar quando o pai considerou a possibilidade de entregar a Kanade direto aos lâminas noturnas para mostrar a sinceridade deles. O pai levantou a voz e inclusive desafiou a própria Cristina. Só que a Cristina não cedeu não. Ela afirmou que ela não perdoaria ele se ele fizesse isso. O pai então sugeriu outra coisa. Ele vai cuidar do assunto por enquanto, levando com ele alguns documentos, que era o que ele estava na mão. E a Cristina ficou mais aliviada e tal. Só que ela começou a refletir sobre a corrupção que estava rolando lá dentro. Grandes nobres do país estavam simplesmente sendo corrompidos. Ela estava se sentindo impotente diante de tudo isso, diante dos lâminas noturnas. A conjuntura ali do Jack estripador, tá ligado? Colocou algumas evidências no armário dela e isso começou a embaralhar na mente dela. Só que com tudo isso, ela começou a reconhecer que ela estando sem poder, as suas ações seriam esmagadas independente do que ela fizesse.
A imagem do Conde Gold veio na mente dela e uma risada escapou dos lábios da Cristina. Na mente dela ali, né, nos pensamentos, ela começou a considerar como seria gratificante acabar com todos os parasitas que estavam infestando o país se ela tivesse o poder para isso. Só que num outro lugar agora, numa sala secreta, Conde Kuzaya e o Barão Graham estavam discutindo ali, envolvendo a atmosfera tensa, uma atmosfera mais carregada, o caso do Gold, que ainda estava envolto de mistérios, e os dois expressavam várias frustrações pela falta de avanço nas investigações. E eles já estavam botando a culpa em quem? Nos desafiadores aí, nos palhaços. E o Barão Graham, por sua vez, ele começou a compartilhar toda a aversão dele por esses tipos de personagens que, mano, sempre tornavam as investigações muito mais complexas para eles, né? A habilidade profissional do assassino, tudo que ele fez, intrigava os dois nobres, considerando até a possibilidade do envolvimento da temida organização Zetsuro nisso daí. E o Conde, o Kuzaya, ele espalhou alguns documentos sobre a mesa, revelando algumas suspeitas sobre a família Hope também. Só que, cara, ele lamentava a falta de evidências concretas. Ninguém sabia exatamente ou podia chegar apontando o dedo da cara de ninguém da família Hope. O Graham começou a sorrir de uma forma mais maliciosa e sugeriu uma abordagem tradicional de eliminar os seus alvos, acreditando que a dor faria eles falar, ou seja, eles iam querer torturar alguém. O Conde Kuzaya hesitou nisso, preocupado com algumas possíveis consequências se eles estivessem errados nas suas suposições, e eles estavam errados. A conversa continuou, revelando algumas intrigas políticas, algumas relações complexas e a presença ameaçadora dos próprios Lâminas Noturnas. O Barão Graham até expressou um pouquinho de desprezo, né, pelos eventos passados e zombou da morte do Conde Gold, ressaltando também a própria força dele durante o Festival Bushin. Só que nessa sala subterrânea, algumas risadas diferentes começaram a ecoar ali, cara, o que trouxe pra gente a entrada de um inesperado visitante. O Barão e o Conde, os dois, ficaram alertas ali e desempenharam as espadas para poder lutar. Só que mesmo nesse recinto secreto, as risadas surgiram de um palhaço encharcado de sangue. Cara, ignorando todas essas ameaças, o palhaço simplesmente provocou eles, resistindo muito aos ataques de cada um. Só que, para surpresa deles, o palhaço aparentemente morto ressurgiu, desafiando as leis da vida e da morte. O confronto se tornou cada vez mais violento, com o Kuzaya e o Graham atacando implacavelmente o palhaço, só que os esforços dele foram em vão. O palhaço sobreviveu, demonstrando uma habilidade além da compreensão dos dois nobres. A presença ameaçadora desse palhaço aumentou ainda mais e o Kuzaya, temendo pela vida dele, recuou para um canto da sala. Tomou-lhe um sustinho, né? Só que na tentativa de confrontar o palhaço com a habilidade de Bushin, acabou falhando. O palhaço, com destreza sobrenatural, se esquivou e contra-atacou ele. E a cena acabou com uma carta de baralho cravada na garganta do Kuzaya, revelando uma sinistra habilidade do palhaço. O corpo inerte do Kuzaya já estava lá no chão, não tinha nem o que fazer, enquanto esse palhaço, encharcado de sangue, desapareceu mais uma vez no meio da escuridão, levando com ele agora o corpo dos dois nobres que ele tinha acabado de assassinar. Bom, galera, olha só, a gente vai finalizar por aqui esse primeiro capítulo, que é onde ele acaba, mas tá cheirando cheirinho de Cid. Cheirinho de Cid nessa parada, pra ter todas essas habilidades, e pelo que ele já falou nesse capítulo, estamos começando a empurrar agora. Cid, na verdade, pode ser o palhaço. Tem gente que eu sei que já leu o volume todo, eu ainda não li. Li o primeiro capítulo, tô trazendo pra vocês aos pouquinhos, pra gente começar a discutir essas teorias juntos, beleza? Pô, eu sei que tá um negócio assim muito sinistro, que esse palhaço aí tá entrando num nível absurdo pra lutar contra todos os nobres. E é aquilo, pelo que a gente viu na frase, o Cid não se importa em matar pessoas do mal, os vilões, e combina muito bem com a Cristina falando que queria erradicar todas essas pessoas que estavam dentro, toda essa escória, né, que estava dentro do reino, os nobres corrompidos. Então tá tudo funcionando do jeito que tem que funcionar. Se você curtiu esse vídeo, você capricha no likezão aí, mano, porque Kaga no Jitsuriku já tem muito pra surpreender a gente, ainda mais agora com o Jack Stripador, né? Isso aí eu quero ver muito, eu tenho certeza que você também quer ver, então se inscreve no canal e ativa esse sininho que a gente vai continuar trazendo. Semana que vem tem a continuação, tem o capítulo 2 completinho pra gente aqui no canal, e eu vou falando de capítulo por capítulo até acabar essa novela com vocês, hein? Tamo junto sempre, família! Beijinho no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!